Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã deste sábado, já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E vamos analisar aqui nesse momento a imprensa esportiva trazendo notícias sobre os novos reforços do Flamengo. Foi especulado aí o nome nessa semana de Sérgio Ramos, do Claudinho e agora saiu uma notícia falando sobre a possibilidade do Gustavo Scarpa vestir a camisa do Flamengo. Isso porque seria um plano B do Flamengo trazer o jogador. E nós vamos analisar isso no nosso canal. Eu gostaria que você já participasse, escrevendo nos comentários a sua opinião para você. O Scarpa daria certo no Flamengo? Escreve nos comentários. E tem também as notícias sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense, o clássico que acontece nesse domingo. Isso nós vamos analisar aqui. E também tem o João Guilherme falando sobre essa preparação do Flamengo e sobre a possibilidade do Sérgio Ramos vestir a camisa do Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega deixando o seu like, vamos bater uma meta juntos aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo, você que tá aí na sua casa tomando seu cafezinho da manhã, você que está se preparando talvez para ir trabalhar. Vamos aqui juntos analisar todas as informações do Mengão. Apoie aqui o nosso trabalho deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, faça parte deixando aqui o seu like e também se inscreva ativando o sininho das notificações, assim sempre você vai receber todas as informações do Flamengo, tá? E desde já eu peço a você que já vai nos comentários e escreva o seu palpite também para a partida entre Fluminense e Flamengo que acontece nesse domingo. O Flamengo precisa da vitória se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Crédito esse vídeo, o canal do João Guilherme, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Falando de Fla-Flu de domingo, Cícero Melo chega por aqui. Muito bem, tem a expectativa também se o Diniz vai poder contar com o Marcelo, né? Que é um jogador muito importante também para o Fluminense. Todo mundo estava querendo aquele encontro, né? Do Felipe Luiz com o Marcelo e a gente não sabe se vai poder acontecer. Mas, André Kfouri, é o melhor momento do Flamengo nesse encontro com o Fluminense? Em alguns momentos, nessa temporada, teve Fla-Flu que a gente olhava para o Fluminense e falava, olha, o Fluminense é favorito. Por mais estranho que a gente consiga falar uma frase de um time favorito em cima do Flamengo, ainda mais um rival como o Fluminense, essa era a verdade. Isso mudou? Eu diria que não tem, para esse jogo específico, não tem favorito. A última impressão do Fluminense é uma boa impressão. Sim. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo depois que esse olhar pelo microscópio em todas as atitudes do Diniz foi ativado, né? Sim. Porque na rodada passada ele já tinha assumido essa dupla função de treinador do Fluminense e da Seleção Brasileira. E é o que a gente disse, agora, a cada jogo do Fluminense, o microscópio vai ficar mais potente. Quando começarem as convocações e, então, jogos da Seleção Brasileira, qualquer palavra, qualquer atitude dele vai ser analisada com base nessa coisa na qual a CBF, e por que não, o Fernando Diniz também se colocou, porque, evidentemente, ele aceitou. Mas aí eu acho que são considerações diferentes, mas eles se colocaram e vai ser necessário lidar com isso. Pela entrevista dele, a forma como ele respondeu a respeito dessa situação e como ele vai se comportar, ele tem algo muito claro na cabeça dele sobre conduta nessas atitudes de treinador de clube e de seleção simultaneamente. Este jogo, na minha opinião, não tem favorito. Nós estamos vendo o melhor Flamengo desde que o Sampaoli assumiu. Nós já conhecemos o potencial bastante alto, um nível bem elevado do Fluminense. O time oscilou, mas bastante nas rodadas anteriores. Mas, de novo, na rodada passada, a vitória no Maracanã, uma boa apresentação do nível daquelas que marcaram o bom momento do Fluminense em 2023. Pois é, e é um Flamengo que está buscando se reforçar nessa janela de transferência agora do meio do ano. Ontem a gente falou da vontade dos rubro-negros terem o Claudinho e hoje eles procuraram o Gustavo Scarpa, do Nottingham Forest. O ex-meia do Palmeiras disse aos cariocas que gostaria de continuar na Europa e não considera um retorno ao Brasil neste momento. A saída do Scarpa, do Forest, para a próxima temporada, no entanto, não está descartada. A ESPN ouviu de pessoas ligadas ao clube inglês que ainda não há definição sobre o futuro dele depois de um primeiro ano em que o jogador não atuou muito. Ele se machucou demais, apenas 10 partidas o Gustavo Scarpa esteve no Nottingham Forest. É difícil imaginar o Gustavo Scarpa voltando agora porque a vontade do jogador conta demais. E se ele quer ficar na Europa, provavelmente ele fica por lá.
Mas o Flamengo tá na dele, tá fazendo ali suas buscas, né? Claro, não faz mal perguntar, e esse é um jogador que evidentemente teria muito a contribuir pelo nível técnico que ele tem. Agora, esse movimento que ele fez é um movimento em que estava muito claro que se ele quisesse permanecer no Palmeiras, as condições seriam ótimas para ele continuar desempenhando o papel dele, muito bem remunerado, ótimo nível, assim, muito considerado, a torcida o adorava, como o adora até hoje, mas ele não tinha nenhum motivo para sair do Palmeiras, a não ser o seu desejo pessoal de ter uma experiência familiar em outro país, no caso a Inglaterra. Não custa perguntar, porque às vezes as coisas não andam como um jogador espera. O lado familiar também pesa, porque é necessário que haja uma adaptação que ninguém sabe direito se está acontecendo da maneira como todo mundo gostaria. E às vezes, mesmo com a intenção de permanecer, o jogador acha que é melhor voltar. E aí você tem que ligar na hora certa ou começar esse trabalho de convencimento. O Flamengo está na dele, o Scarpa vale essa ligação. Na verdade, vale várias ligações. Pois é, de vários clubes. Olha... Vamos atualizar o VT. Ayrton Lucas e Fabrício Bruno fora por conta de suspensão. E tem alguém que está fora por questões clínicas, né, Vene? Quem é? Pois é, Eric Pulgar, que estava vivendo um bom momento aí com a camisa do Flamengo, numa crescente muito bom, um jogador extremamente importante nas pretensões ali do técnico Sampaoli, pelo que ele monta a equipe, e está lesionado, está com um problema muscular. Ele sentiu esse problema no aquecimento do último jogo contra o Atlético Paranaense e não vai ficar à disposição do técnico Sampaoli para esse Fla-Flu. Uma pena. Mas a boa notícia é que o Sampaoli tem boas opções aí para poder botar no... Qual o retoque que você acha que ele vai fazer aí sem o Pulgar? Que já não é o primeiro jogo sem ele. Fernanda Maia, eu não escalo o time, mas se eu tivesse que escalar o time, eu botaria o Alan para começar já como titular e o Vitor Hugo ao lado dele, fazendo esses dois, essa dupla de volante. E o Gerson jogando mais avançado, como ele vem jogando ultimamente. E bem, né? Assim, e bem, né? Exatamente. Tem sido também uma figura importante no meio de campo do Flamengo. Eu já colocaria o Alan. O Thiago Maia, que foi titular justamente no lugar do Pulgar, no último jogo não foi bem contra o Atlético Paranaense. Eu não colocaria o Thiago Maia nesse momento, preservaria o Thiago Maia, deixaria como opção no banco de reservas. Pelo lado do Flu, tá sem o Keno, tá suspenso. E o Marlon, o zagueiro que a gente contou, vai ser uma opção, vai ser uma opção. O Marlon tá fora desse jogo, por uma suspensão que ele vai ter que cumprir lá quando ele jogava na Itália. Eu nunca tinha visto isso. Mas aconteceu. Mas agora isso é Cristiano novo. Ronaldo. De 2021 pra cá, Sim. né? É uma regra nova da FIFA. Exatamente, porque senão, Fernanda, o jogador que acabou sendo expulso por uma conduta antidesportiva em outro âmbito, em outro país, ele acaba não cumprindo a punição que lhe foi dada, que no caso, por exemplo, do Marlon, ele foi expulso e ainda pegou mais um jogo de suspensão. Então ele tem que cumprir o que aconteceu na Itália aqui no Brasil. Aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele saiu do Manchester United, onde ele tinha jogos também a cumprir de suspensão e ele não pôde estrear no Al Nassr por conta disso. Então assim, Fernanda, eu não sei nem se dá pra falar que é um desfalque, mas o Fluminense não vai poder utilizar o Marlon. Pois é, e a gente estava falando dele ontem aqui, essa é uma orientação no regulamento da FIFA de 2021 pra cá. Então você aí que tem mais idade, mas eu não vi isso. Nunca vi isso, realmente nunca viu, porque isso é novo, né? Agora, vamos dar uma pausa no Papo Fla-Flu? E acho justo, tá? Eu também acho. Vamos dar uma pausa aqui no Papo Fla-Flu, porque tem um drone poderoso de Lucas... o Venedrosa? São vocês dois com esse drone? Nós dois, pô. SBT. Ô, Lucas Pedrosa, que drone é esse? É sobre Pedro Raul? Pedro Raul, atacante que foi comprado pelo Vasco aí junto ao futebol japonês, fez uma bela temporada com o Goiás e nesse ano, para ser muito honesto, faz um 2023 muito ruim, frustrante para a torcida do Vasco, frustrante para ele também. Ele recebeu uma proposta do Toluca do México e as negociações estão acontecendo. Lembrando que o Pedro Raul já atuou no futebol mexicano e pelo visto vai sair. Já a gente vai comentar mais sobre Vasco e sobre esse drone que é poderoso. Pedro Raul com uma possível saída do Vasco da Gama. Voltando para o Fla-Flu, já vamos comentar do Vasco. Vene Casagrande, falando em drone, tem um papo aí rolando que o Claudinho pode chegar pro Flamengo, é isso? Então, Fernanda Maia, ontem eu tive uma conversa com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ficamos alguns minutos conversando no telefone sobre vários assuntos. Um deles foi o Claudinho e, de fato, o Flamengo continua tentando a contratação do Claudinho, já fez uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, mas o clube russo não pretende vender o Claudinho, é uma negociação extremamente complicada. Se a diretoria do Flamengo entender que há necessidade de viajar à Rússia para negociar olho no olho com o Zenit, eles vão fazer isso.
E a tendência é que isso aconteça, porque o Zenit está dificultando totalmente a negociação com o Claudinho. Inclusive, eu sei que muitos torcedores vão me perguntar, vem cá, e tem chance de tentar o Wendel também, que também pertence ao Zenit? Não tem chance disso acontecer, porque a diretoria do Flamengo entende que se tentar o Wendel vai atrapalhar nas negociações com o Claudinho. E o foco nesse momento é a contratação do Claudinho. O Wendel é um jogador que a diretoria gosta bastante, que inclusive tentou a contratação no último ano e na ocasião, o Flamengo estava muito bem encaminhado para conseguir o Wendel, mas aí o Wendel renovou o contrato com o Zenit, optou por ficar na Rússia. Mas nesse momento, para não atrapalhar as negociações com o Claudinho, o Flamengo não tentará o Wendel. Muito bem, você também falou de renovação, já te pergunto isso. O Pedrosa tá no drone aí? Me fala então. Já vou em você. Mas pode falar comigo. Não, termina de publicar teu drone. Eu quero também saber da renovação, já que você conversou com o Braz no telefone, de Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Eu fiz também essa pergunta ao Marcos Braz sobre essas renovações, que são renovações importantes. Ele me disse o seguinte, Vene, a gente não vai mexer isso durante a janela de transferência. Após o fechamento da janela de transferência, a tendência é que a gente chame os dois para conversar e a ideia é a renovação de contrato. Óbvio que eu não posso garantir para vocês, torcedores do Flamengo, que o Flamengo vai renovar o contrato. Eu estaria sendo leviano, não tem como. A gente está falando de negociação. As partes precisam entrar no acordo. Mas o que eu posso dizer para vocês é, o Bruno Henrique tem interesse em ficar, o Everton Ribeiro tem interesse em ficar e o Flamengo tem interesse em ficar com esses dois jogadores. Agora, eles precisam conversar em relação a valor e também tempo de contrato. Eu acredito que não terá problema. Conhecendo as partes aí, eu converso com as pessoas, acho que não terá nenhum problema. Agora, outro caso, por exemplo, o Rodrigo Caio. A tendência não, isso já está definido. Não vai renovar o contrato do Rodrigo Caio, em dezembro ele dirá adeus, e o Felipe Luiz está muito próximo de pendurar as chuteiras. Entendi, triste é forte. Eu posso só dar o último drone de drone? Flamengo? Matheus França, envolvendo Matheus França, que eu acho extremamente importante. O Flamengo recebeu uma proposta oficial do Crystal Palace para vender o Matheus França. E essa proposta, na minha opinião, foi considerada baixa e a diretoria do Flamengo também vai recusar. De 15 milhões de euros, e aí tem bonificação. 50 mil euros a cada 10 jogos, sendo que o limite de jogo ali 400 jogos, o que totalizaria 2 milhões de euros. Se disputar 20 partidas como titular na Premier League e o Crystal Palace for para a Champions League, mais 2 milhões de euros. Se disputar 20 partidas como titular na Premier League e o Crystal Palace for para a Europa League, mais 1 milhão de euros. Lembrando que o Crystal Palace é o clube do seu John Textor. E o John Textor é apaixonado no Matheus França, apaixonado. Ele quer levar esse jogador lá para a Premier League, mas por esses valores, John Textor, ele tentou Flamengo o João não vai. Gomes, né, no ano passado. Pro Lyon. Lyon. E agora ele tenta o Matheus França não vai pro rolar? Crystal Palace. Esse valor não vai rolar? O Flamengo não vai aceitar. Ainda mais, tem um detalhe aí que é super importante, muita gente não prestou atenção nisso. Por 100% dos direitos econômicos. O Flamengo até quer vender o Matheus França, botou ali um preço de 25 milhões de euros, mas mantendo um percentual dele para uma venda futura. Pedrosa, agora olhando o lado de lá do Fla-Flu, né, o lado do Fluminense, eu comentei aqui no início do programa que o Keno está suspenso e até chorou no vestiário no último jogo. A gente já decidiu aqui, e se a gente decidiu é a opinião do nosso programa, que o cartão amarelo foi injusto. Sim. E ele deveria estar aí enfrentando o Flamengo. Inclusive ele chorou no vestiário por conta desse cartão que ele tomou e deixou ele fora do Fla-Flu. Como que será que vem o Fluminense então? Olha, Fernando, o Fernando Diniz ele tem optado por colocar o Lelê, né? Do lado do Cano e feito uma linha de centroavantes. Dois centroavantes e uma linha de 4 ali no meio-campo. O Martinelli, o André, pode ser o Ganso com o Arias, inclusive o Arias jogando pelo lado direito, mas muitas vezes fechando essa linha de 4 e o Fluminense marcando sem bola no 4-4-2 ou no 4-1-4-1. Então é uma oportunidade aí que mais uma vez a gente tem de ver o Lelê com o Cano. Eu acho que dificilmente, apesar das opções que o Fernando Diniz tem, ele vai colocar outro jogador sem ser o Lelê. É claro que a gente está falando aqui de um time que tem recebido os reforços, mas que mais uma vez precisa ainda manter a sua base, principalmente num jogo como esse, para que não bagunce o próprio sistema do Fernando Diniz com esses atletas que só têm uma semana de treinamento ou até menos. O Lelê foi uma boa opção ali como centroavante no último jogo. Com bola, às vezes, tomou algumas atitudes erradas, enfim. Mas sem a bola, um jogador que... Mas sem a bola joga muito, né, gente? Joga até mais do que com a bola. Ele deu muita opção, inclusive faz um pivô, puxa a marcação e deixa, às vezes, o Cano bem mais livre. E não fica... E tem outro ponto, Fernanda, que essa ausência do Lelê, do Keno,
mais uma vez, por mais que isso aconteça naturalmente, ela vai liberar ainda mais o Marcelo, para poder suprir essa ausência do lado esquerdo e o Marcelo fazer esse papel ofensivo. Olha, a gente trouxe Sabe quem aí... agradece? O Wesley, lateral direito do Flamengo. Sério, porque ele ia sofrer com a marcação ali para poder marcar o Keno, né, daquele lado. O Wesley, Fica poderoso. Exatamente. Flamengo que a gente sabe vem buscando mais jogadores aí no mercado da bola, tem essa possibilidade do Claudinho, também Flamengo e Gabigol iniciaram as negociações para a renovação do contrato que se encerra em dezembro de 2024. Clube e jogadores estão em contato frequente, em busca aí de um consenso entre as partes. Flamengo que encara o Fluminense no final de semana, Flamengo que busca o Claudinho. E aí, Mauro César, alguma atualização sobre essas últimas informações do Flamengo quanto ao mercado da bola e também esse confronto que se aproxima aí, o Fla-Flu pelo Brasileirão? O Flamengo fez uma proposta lá para o Zente, mas ainda não teve resposta, né? 15 milhões de euros para trazer o Claudinho, né? E essa conversa do Gabigol tem muito tempo, né? O contrato dele acaba no ano que vem, final do ano que vem. Então, e se ele renovar por 5 anos, ele vai fazer um contrato até os 33 anos, né? Que ele vai ter 28 ano que vem, 5 anos. Ele teria um contrato até os 33 anos de idade. O Chelsea também quer o... O Matheus França tá na mira do Chelsea, dizem também que o Crystal Palace está interessado, mas ofereceu uma quantia menor. O Crystal Palace que é do Botafogo lá. Do John Textor. Mas se chegar a 25 milhões de euros, acho que o Flamengo vai vender rapidinho esse jogador. Provável que acabe acontecendo, né, algum negócio. Já aconteceu agora com o Ângelo do Santos, né? Mas a dúvida é se vai ficar, vai ser emprestado, porque o Chelsea já pegou o Ângelo, pegou o Andrei, né? E parece que vai emprestar esses garotos todos. Então, se o Matheus França for para o Chelsea, de repente vai ficar uma temporada jogando em outro clube, outra liga, não na Inglaterra. Então, assim, Premier League, mas de repente não é uma garantia que vai para a Premier League. Tipo, Renier foi contratado pelo Real Madrid, está vagando por vários clubes, sendo emprestado, nunca ficou no Real Madrid. Jogou pelo time de Castilha, o time B, durante um breve período no começo, e deve ser emprestado de novo para algum clube, né? Já teve na Alemanha, na própria Espanha. Então, acho que também o jogador tem que pensar bem nisso, né? Na gestão de carreira, quais são as possibilidades, né? Numa eventual transferência, para onde que vai, né? Que sempre corre o risco de ir para um time menor, não se firmar e acabar não tendo nem a oportunidade de jogar naquele campeonato que ele gostaria, né? No caso, o campeonato inglês. E você que nos acompanha pela rádio Jovem Pan, rápido intervalo, coisa rápida, e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Falando do Flamengo e essa questão que envolve o Gabigol, muito se fala, né, sobre contrato de gratidão nesses grandes clubes, né, Palmeiras, Flamengo, clubes de maior investimento, mas o Gabigol, aí como disse o Mauro, tem que ver, né, quantos anos de contrato, para também não fazer um contrato muito longo com esse jogador. Pelo que o Flamengo está oferecendo agora, o contrato terminaria com o Gabigol com 33 anos de idade. Vale investir no Gabigol? Vale renovar o contrato dele? Vampeta, Vanderlei, Flávio, o Flamengo conversando com o staff do jogador, tentando entrar num consenso aí para que fique de acordo, né? Para que fique bom para as duas partes. Se eu falar, sou suspeito, vale na hora. Para mim, vale renovar rapidinho, né? Rapidinho. Agora. Claro, é ídolo no Flamengo. Eu acho que se ele completar 10 anos no clube, não é pouca coisa para um cara que joga na posição dele. Ele tem grande relação com a torcida, levanta a arquibancada. Eu acho extremamente importante. Se acontecer, essa é o tipo de renovação que, quando acontece, você pode falar: poxa, que reforço, hein? Como o Gustavo Gomes, você fala. Quando o Gustavo Gomes renovou com o Palmeiras, eu falei: poxa, grande contratação, grande reforço, essa renovação do Gustavo Gomes. Com o Gabigol, idem, até quando ele passa um período sem fazer gols. Ele é muito aplicado, enfim, você pode falar o que quiser, mas é um cara aplicadíssimo, corre o tempo todo, e numa hora você sabe que os gols vão voltar. Achei importante, tomara que aconteça essa renovação. 5 anos de contrato, o Flamengo não aprovou a pedida inicial do Gabriel, com um pouco mais de 50% de aumento em relação ao salário atual. No entanto, há uma confiança nos bastidores por um acerto entre as duas partes. E o sucesso dessa negociação fará com que Gabriel Barbosa volte a ter o maior salário do elenco do Flamengo.
o agente do jogador, Júnior Pedroso, já teve reuniões com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, e há um otimismo de todos os lados, né, por um final feliz nessa história, Gabigol e Flamengo. Sobre o Claudinho, até como disse o Mauro César, o Zenit recebeu a primeira proposta oficial do Flamengo. A gente havia já noticiado durante a semana, os papéis foram enviados aos russos. O Flamengo pretende pagar os 15 milhões de euros em 5 anos e pessoas próximas a Claudinho afirmam que o jogador fala insistentemente e diariamente da vontade de defender o Flamengo. Nós estamos voltando na Rádio Jovem Pan, aí vou querer saber a opinião aqui da mesa sobre o Claudinho. Estamos de volta, agora sim, todas as plataformas com o bate-pronto para você. Flávio, Mauro, Vanderlei, Vampeta, tá aí. O Claudinho na mira do Flamengo, enviou a primeira proposta oficial. Flamengo com a confiança lá em cima, né? Cada vez mais entrosado com o Jorge Sampaoli, contratando, buscando jogadores de qualidade, jogadores que chegam para jogar. Flávio, Vanderlei, Vampeta e Mauro. Mauro. Aquela coisa, o Flamengo está bem agressivo do mercado, né? Mas essas contratações são bem difíceis, né? Dos 2 jogadores que o Flamengo tentou para o meio campo, são difíceis. O Claudinho, o Zenit é um time que tem muito dinheiro, o time da Gazprom, né? Então não tem necessidade de vender o jogador para fazer grana. E o River não vai negociar o De La Cruz. É possível até que não consiga contratar nenhum dos dois nesse momento, que fique para uma outra janela, uma outra oportunidade, né? Mas ainda tem um prazo aí razoável. Eu acho que no caso do Claudinho, que pode pesar justamente essa pressão que o jogador possa fazer, né? Porque hoje o futebol russo tem também uma característica que desestimula um pouco o jogador, que é o fato dos times não disputarem competições internacionais por conta da guerra lá. Então você acaba jogando só a Copa da Rússia, Campeonato Russo, e você não joga Liga dos Campeões. O Zenit é campeão russo. Em condições normais, não fosse o conflito, estaria na Liga dos Campeões. Então o Claudinho estaria hoje às vésperas de ver em que grupo ia cair o Zenit, contra quem vai jogar. Será que eu vou jogar contra o Real Madrid? Será que vamos jogar contra o Manchester City? Será que vamos jogar contra a Inter de Milão, né? O Bayern de Munique? Não vai ter esses confrontos. Eu acho que se os russos estivessem jogando na Liga dos Campeões, dificilmente o jogador pensaria em voltar ao Brasil, porque seria uma grande oportunidade de jogar o grande torneio que todos eles sonham. Mas não é o caso. Então, de fato, pode acontecer do jogador achar mais interessante voltar ao Brasil e jogar num time que é forte, que disputa os títulos, joga o torneio internacional aqui do continente, que é a Libertadores, que não é a Liga dos Campeões, mas me parece que deve ser mais excitante do que jogar só o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, os torneios domésticos, né? Então acho que tem isso, né? Então por que ele foi? Ele foi porque a proposta era muito boa, mas agora já está num outro patamar financeiro. Se ele sai de lá e vem para o Flamengo, ele vai voltar ganhando muito mais do que ganhava no Red Bull. Ele já atingiu esse patamar. Então ele pode ganhar hoje do Brasil, que é o caso. O Gabigol ganha salário europeu, o Arrascaeta ganha salário europeu, o Dudu ganha salário europeu. Bruno Henrique, esses caras ganham salário europeu. Esses caras ganham salário que ganhariam na Europa muito perto disso. Então, dificilmente ganhariam muito mais indo para lá. Então, o cara está no Brasil, aqui eles jogam em times grandes, disputam títulos. E se o Flamengo vendeu o Matheus França, tem um caixa para comprar outro cara que vem para chegar para resolver também, né? Exato, até porque ele é uma opção ali para aquele setor, né? Ele saindo, acho que acaba ficando um pouco mais urgente. Não ter sido tão utilizado porque ele estava machucado. Voltou a ficar à disposição agora, essa semana, né? O Flamengo está próximo também de definir a situação do Matheus França. O Chelsea e o Crystal Palace fizeram propostas ao staff do jovem de 19 anos. O clube vai bater o martelo nos próximos dias. Representantes foram a Londres nessa semana, tomaram conhecimento dos valores que o Chelsea, que o Palace pretendem desembolsar, né? Alguns times franceses também de olho aí na situação do Matheus França. Portanto, já há uma sinalização positiva do lado do Chelsea, do Crystal Palace, e também tem clubes franceses de olho na situação do jogador, do jovem jogador do Flamengo. Então, tá aí, Vamp. Claudinho, renovação do Gabigol, também essa possível saída do Matheus França, as movimentações nesse Flamengo. Eu acho que Sérgio Ramos no Flamengo seria fantástico. É uma contratação de impacto, uma bomba. O Flamengo estaria trazendo um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Talvez o melhor zagueiro deste século. O que ele jogou no Real Madrid, um absurdo, né? Mas ele tem 37 anos, ele até que jogou bem a última temporada pelo Paris Saint-Germain,
É um cara que já está realizado. Não sei se ele aceitaria o desafio de jogar na América do Sul e jogar uma Libertadores da América, mas seria uma contratação de impacto para ter Aeroflá, para parar aeroporto, para dar mídia no mundo inteiro. Seria uma grande atração para a Libertadores da América para o Flamengo. Eu imagino quantas camisas do Sérgio Ramos do Flamengo seriam vendidas. Seria algo impactante realmente. Agora, o Flamengo já tem um zagueiro do perfil do Sérgio Ramos, que é o Davi Luiz, que tem 35 para 36 anos. Não sei se o Sérgio Ramos chegará para jogar ao lado do Davi Luiz, uma zaga fantástica, porém com uma idade elevada. Então eu ainda espero para ver algo mais concreto, né? Agora, se vier, vai ser para ter a Aeroflá e vai parar tudo. E o Planeta Bola vai observar e vai comentar a contratação de Sérgio Ramos pelo Flamengo. E seria uma atração espetacular para a Libertadores da América, ter aqui um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Já imaginaram Sérgio Ramos com a camisa do Flamengo, hein? Ele ainda jogaria bem aqui? Eu acho que sim. Pelo nível que ele tem, um nível top de futebol mundial, acho que ele poderia se dar muito bem aqui na América. É um cara que está em forma, é um cara que vive treinando, se preparando. Olha, se vier, ele é malvadão, hein? O Sérgio Ramos é malvadão. O Flamengo, ele tem elenco para disputar as 3 competições. Vamos ver essa janela do meio do ano agora que está aberta. Tem gente que pode chegar e vai chegar. O Flamengo está ativo no mercado, à procura de um meia, né? As informações estão aí, com proposta pelo Claudinho de 16 milhões de euros. Né? O De La Cruz continua no mercado, na atividade. O Flamengo está procurando nomes e vai melhorar ainda mais o seu elenco. Já teve a estreia do Alan no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu achei que ele se comportou muito bem no tempo que ele esteve em campo. É um jogador que provou que vai acrescentar muito à equipe do Flamengo. Então o Flamengo tem elenco. Tem que ver a janela em termos de saída, né? O Matheus França, ele está muito próximo de ser negociado com o Chelsea. Tem a situação do Pedro no Al Hilal, que parece que é uma proposta de outro mundo, das Arábias. E aí vamos ver como isso vai se desenrolar. Então são ameaças reais nesse momento do Flamengo perder 2 jogadores importantes, principalmente o Pedro, né? Porque o Pedro é um jogador que tem uma característica muito específica e um jogador raro. São poucos aqueles no futebol brasileiro que tem a característica do Pedro, de ser aquele pivô, de segurar a bola, de servir os companheiros que chegam e de finalizar muito bem. Então será uma baixa grande, mas se a proposta de 36 milhões de euros se confirmar, aí já era. O Flamengo vai ter que ir ao mercado e buscar um outro centroavante. Não tem jeito, mas podem chegar jogadores e em relação à tríplice, o Flamengo tem elenco para disputar as 3. Acho que na Copa do Brasil ele já está na semifinal. Ele tem uma chance interessante de chegar à final. Na Libertadores ainda há um longo caminho pela frente. Para chegar à final, o Flamengo terá que passar por 3 etapas. Olímpia nas quartas, Fluminense ou Argentino Júnior nas quartas, Olímpia nas oitavas, Fluminense ou Argentino Júnior nas quartas. E na semifinal pode ser River Plate, pode ser Internacional, pode ser Atlético Paranaense, pode ser Bolívar. E passando por tudo isso, estará na final do Maracanã no dia 4 de novembro. Então ainda é muito longe, mas que o Flamengo tem chance de chegar às finais das Copas, ele tem. No Campeonato Brasileiro, há um problema chamado Botafogo, que tem 10 pontos à frente e está numa fase maravilhosa. O time não perde, o Luiz Castro foi embora, o Caçapa assumiu, o Bruno Lage chegou e o time continua jogando da mesma forma, demonstrando que um trabalho foi feito e ficou, né? E o Botafogo tem usado reservas e tem se saído muito bem. Então essa distância que o Botafogo abriu é um problema. E eu acho que o único que tem condições de atrapalhar o Botafogo no Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Exatamente pelo elenco que o Flamengo tem. O Flamengo tem muitas opções
tem muitas peças. A tríplice é difícil? É muito difícil. Principalmente analisando aí o Campeonato Brasileiro, a distância do Botafogo. Porém, o Flamengo tem potencial para buscá-la. O Flamengo não quis renovar com o Dorival que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Diretoria do Flamengo teve seus motivos para mandá-lo embora. Aliás, não mandou embora, né? É importante esclarecer isso. O Flamengo mandou embora o Dorival. Não. O Flamengo não renovou o contrato do Dorival. Não quis permanecer com o profissional. É diferente de mandar embora, né? Mas realmente ainda ficou aquele gosto no torcedor do Flamengo, principalmente pelo que aconteceu no primeiro semestre, de derrotas seguidas, e o Flamengo vinha de vitórias com o Dorival. Puxa vida, será que se o Dorival continuasse, o Flamengo tinha conquistado títulos? A chance era maior, né? Porque o Vitor Pereira chegou no meio de toda aquela confusão de sogra, de Corinthians, e uma carga muito grande, uma pressão muito grande, um massacre em cima dele. Ele não conseguiu trabalhar, não conseguiu convencer os jogadores do Flamengo do seu trabalho. O primeiro semestre todo foi jogado fora e o Sampaoli agora está aí. O Flamengo, eu tenho a impressão de que já superou essa situação do Dorival, né? O Flamengo começa a se encontrar com o Sampaoli, mas tem grande chance de encontrar o Dorival Júnior na Copa do Brasil. E aí, hein? Aquelas voltas que o mundo dá, hein? Dorival, ano passado, era técnico do Flamengo, eliminou o São Paulo na semifinal. Agora ele é técnico do São Paulo, já está na semifinal, do outro lado, e pode pegar o Flamengo na grande final. E aí esse assunto de Dorival, Flamengo, caso se confirme, vai dar o que falar, uma barbaridade, né? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão está se preparando para esse domingo entrar em campo contra o Fluminense. Tá aí as novidades, né? Sobre os novos reforços do Flamengo: Sérgio Ramos, Claudinho, Gustavo Scarpa. Quem será um novo reforço do Flamengo para a temporada 2023? Uma coisa é certa: algum desses jogadores vão chegar. Meus amigos, o Flamengo, ele não está de brincadeira no mercado. Inclusive, muita gente duvidou quando falaram que o Flamengo ia trazer o Alan. O Flamengo conseguiu trazer o Alan. E agora o Flamengo está tentando, de todas as maneiras, trazer o Claudinho. Mas tem aí o plano B também, Gustavo Scarpa. E também a possibilidade do zagueiro Sérgio Ramos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, você como torcedor do Flamengo. Nós como torcedores. Temos que entender o seguinte: se queremos ganhar a tríplice coroa, tem que ter elenco. Precisa ter elenco. Então, o Flamengo está buscando elenco. É isso que o Flamengo quer: ganhar a tríplice coroa. Vamos ver o que vai acontecer. Escreva nos comentários seu palpite para Fluminense e Flamengo. Não se esqueça, deixa o seu like, apoie o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Muito bom dia para todos vocês, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.